Você já se perguntou por que, justamente quando decide se aproximar mais de Deus, quando seu coração clama por santidade e sua alma anseia por pureza, a tentação da luxúria parece se intensificar de forma quase cruel? Porque é exatamente no momento em que você dobra os joelhos em oração, pedindo força para vencer os desejos da carne, que eles retornam com uma força ainda mais avassaladora, como ondas furiosas batendo contra um rochedo que se recusa a ceder? Se você está vivendo essa realidade, precisa saber de algo fundamental. Você não está sozinho nesta batalha, e o que você sente não é fraqueza. É o sinal de que você foi escolhido para algo maior. O que você enfrenta não é apenas uma luta psicológica ou uma questão de força de vontade. É uma guerra espiritual que se intensifica precisamente porque o inimigo reconhece o potencial de luz que há em você. Ele sabe que sua alma carrega um propósito divino. E por isso mesmo investe todas as suas forças para mantê-lo preso nas correntes da luxúria, porque ele compreende algo que talvez você ainda não tenha percebido completamente. Quando você se libertar dessa prisão, você se tornará uma ameaça real ao reino das trevas. A luxúria não é apenas um desejo descontrolado. Ela é uma das armas mais antigas e eficazes do inimigo contra aqueles que foram chamados para carregar a luz de Cristo. É por isso que homens como o rei Davi, que era segundo o coração de Deus, caíram diante dessa tentação. É por isso que Sansão, ungido com força sobrenatural, foi derrotado precisamente neste campo de batalha. Não foi coincidência, foi estratégia. O inimigo estudou por milênios os pontos mais vulneráveis da alma humana e descobriu que a luxúria é uma das portas mais eficazes para roubar o chamado, destruir o propósito e apagar a luz que Deus acendeu dentro de você. Quando olhamos para as Escrituras, vemos um padrão que se repete. Os escolhidos de Deus enfrentam suas maiores tentações justamente na área da pureza sexual. José foi tentado pela esposa de Potifar, no momento em que estava sendo preparado para governar o Egito. Davi caiu com Batseba quando estava no auge de seu reinado. Salomão, o homem mais sábio que já existiu, foi desviado de Deus através de suas muitas esposas e concubinas. Esses não eram homens fracos, eram gigantes espirituais que carregavam destinos extraordinários. E foi exatamente por isso que o inimigo investiu tanto em atacá-los através da luxúria. Você precisa entender que o que você está enfrentando é uma batalha cósmica, uma guerra que transcende sua compreensão natural. Paulo escreveu aos Efésios que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século. A luxúria que você enfrenta não é apenas um impulso biológico. É uma força espiritual orquestrada, uma estratégia calculada para destruir seu chamado antes mesmo que você compreenda completamente qual é ele. O inimigo sabe que Deus tem planos específicos para a sua vida, planos de paz e não de mal, para lhe dar esperança e um futuro. Ele conhece o potencial que há em você, a influência que você pode exercer, as vidas que você pode tocar, o reino que você pode expandir. E é precisamente por isso que ele trabalha incansavelmente para mantê-lo preso na culpa, na vergonha e no ciclo destrutivo da luxúria. Porque ele sabe que, enquanto você estiver lutando contra si mesmo, não estará lutando contra ele. A luxúria não é apenas sobre desejo sexual, ela é sobre adoração desviada. Quando você se entrega à luxúria, você está, sem perceber, entregando sua adoração, sua energia vital, sua força criativa a algo que não é Deus. Você está servindo a um ídolo que promete prazer, mas entrega escravidão. É por isso que Jesus foi tão direto quando disse que qualquer que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração, cometeu adultério com ela. Ele não estava sendo extremo.
Ele estava revelando a verdade espiritual por trás do desejo descontrolado. Mas aqui está a verdade libertadora que o inimigo não quer que você saiba. Sua luta contra a luxúria não é sinal de que você é fraco ou falho. É evidência de que você foi marcado pelo céu. É prova de que há algo em você que incomoda. O inferno. Homens e mulheres comuns não enfrentam ataques desta intensidade porque não representam uma ameaça significativa ao reino das trevas. Mas você representa. Você carrega em si o DNA do reino, a natureza de Cristo, o potencial para destruir fortalezas e libertar cativos. O evangelista Billy Graham, que pregou para milhões de pessoas ao redor do mundo e viu incontáveis vidas transformadas, entendia profundamente esta batalha. Ele sabia que os escolhidos de Deus enfrentam tentações proporcionais ao seu chamado. Quanto maior o destino, maior a oposição. Quanto mais intensa a luz que você carrega, mais desesperadamente as trevas tentarão apagá-la. Graham ensinou que a pureza não é apenas uma questão moral. É uma questão de poder espiritual. Porque quando você anda em pureza, você anda em autoridade. Agora, é crucial que você compreenda as 5 estratégias principais que o inimigo usa especificamente contra os escolhidos que lutam contra a luxúria. Ele não ataca de forma aleatória. Suas investidas são calculadas, sistemáticas, personalizadas para sua personalidade, suas feridas, seus medos e suas ambições. Conhecer essas estratégias é como descobrir os planos de guerra do inimigo. E quando você conhece a estratégia dele, pode desenvolver a sua própria estratégia de vitória. A primeira estratégia que o inimigo usa é o isolamento espiritual. Ele sabe que você foi criado para comunhão, tanto com Deus quanto com outros crentes. Você foi projetado para viver em comunidade, para ter prestação de contas, para ser fortalecido através do companheirismo cristão. Mas quando a luxúria começa a ganhar terreno em sua vida, uma das primeiras coisas que acontece é que você começa a se isolar. Você para de participar das reuniões de oração, evita o pequeno grupo, cancela os encontros com seus mentores espirituais. A vergonha se torna sua companheira constante, e você começa a acreditar na mentira de que está muito sujo, muito falho, muito comprometido para estar na presença de outros cristãos. Este isolamento não é acidental, é orquestrado. O inimigo sabe que quando você está sozinho, você está vulnerável. Ele sabe que ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Quando você se afasta da comunhão com outros crentes, você se priva da força que vem através da oração corporativa, do encorajamento mútuo, da correção amorosa. Você se coloca em uma posição onde suas batalhas se tornam ampliadas, onde seus pensamentos começam a ecoar em uma câmara vazia, onde a voz do acusador se torna mais alta que a voz do Consolador. O isolamento também afeta sua comunhão com Deus. Quando você está lutando contra a luxúria, você começa a evitar a oração íntima, a leitura das Escrituras se torna mecânica, e a adoração perde sua autenticidade. Você ainda pode manter as aparências externas de espiritualidade, mas por dentro você sabe que há uma distância, um muro que você mesmo construiu entre você e seu Pai Celestial. E quanto mais você se afasta, mais difícil se torna retornar, porque a culpa cresce como uma avalanche que ganha força à medida que desce a montanha. Mas aqui está a verdade que o inimigo não quer que você descubra. Deus não se afasta de você quando você está lutando. Ele se aproxima. Quando você está na lama da batalha contra a luxúria, coberto de culpa e vergonha, Deus não cruza os braços e vira o rosto. Ele estende a mão e sussurra: Filho, filha, venha para casa, venha para perto de mim. É aqui, na intimidade comigo, que você encontrará a força para vencer. Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados,
e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não disse, venham quando estiverem limpos. Ele disse, venham cansados, venham oprimidos, venham como estão. A segunda estratégia do inimigo é a desqualificação espiritual. Esta é talvez uma das armas mais sutis e devastadoras em seu arsenal. Ele sussurra em seu ouvido que você não é digno de ser usado por Deus, que sua luta contra a luxúria desqualifica você do chamado que Deus colocou em sua vida. Ele faz você acreditar que homens e mulheres de Deus não lutam com essas questões, que se você fosse realmente espiritual, essa batalha não existiria em sua vida. Esta mentira é particularmente cruel, porque ataca diretamente sua identidade em Cristo. O inimigo sabe que você foi criado para grandes coisas, que Deus tem planos específicos para usar sua vida de maneira poderosa. Então ele trabalha incansavelmente para fazer você acreditar que suas lutas o desqualificam desses planos. Ele faz você olhar para outros líderes cristãos e pensar, eles nunca lutaram com isso. Eu sou diferente. Eu sou falho. Deus não pode usar alguém como eu. Mas esta é uma das maiores mentiras que o inimigo já contou. Quando você olha para as Escrituras, você vê que Deus, consistentemente, escolheu pessoas imperfeitas, pessoas que lutaram com questões reais, pessoas que falharam e se levantaram para realizar seus propósitos. Davi, que cometeu adultério e assassinato, foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Pedro, que negou Jesus 3 vezes, foi escolhido para liderar a igreja primitiva. Paulo, que perseguiu cristãos antes de sua conversão, se tornou o maior evangelista da história. A verdade é que Deus não o chama porque você é perfeito. Ele o chama apesar de suas imperfeições, e então usa essas próprias imperfeições para torná-lo mais compassivo, mais humano, mais eficaz em alcançar outros que estão lutando com as mesmas questões. Sua batalha contra a luxúria não o desqualifica do chamado de Deus. Ela o qualifica para ministrar a outros que enfrentam a mesma batalha. Suas feridas se tornam fontes de cura para outros. Sua experiência de libertação se torna testemunho poderoso da graça transformadora de Deus. O inimigo quer que você acredite que você é o único que luta com essas questões, que você é fraco e anormal. Mas a verdade é que alguns dos maiores homens e mulheres de Deus da história enfrentaram batalhas intensas nesta área. A diferença não é que eles nunca lutaram. A diferença é que eles não permitiram que a luta os definisse ou os desqualificasse. Eles aprenderam a lutar de joelhos, a encontrar força na fraqueza, a descobrir que a graça de Deus é suficiente mesmo nas batalhas mais difíceis. A terceira estratégia do inimigo é a normalização gradual. Esta é uma das mais perigosas, porque é a mais sutil. O inimigo não tenta fazer você cair de uma vez em pecado grosseiro. Ele trabalha gradualmente, normalizando comportamentos que antes você considerava inaceitáveis. Ele começa com pequenas concessões, pequenos compromissos que parecem insignificantes no momento, mas que criam uma trilha escorregadia em direção à destruição total. Primeiro, ele faz você aceitar pensamentos que antes você rejeitaria imediatamente. Você começa a entreter fantasias, a permitir que sua mente vague por territórios que antes eram proibidos. Inicialmente, você se sente desconfortável, mas gradualmente esses pensamentos se tornam familiares, normais, até mesmo bem-vindos. O que uma vez causava convicção do Espírito Santo, agora passa despercebido por sua consciência. Depois, ele introduz conteúdo visual. Talvez seja um filme com algumas cenas questionáveis, uma série que todo mundo está assistindo, uma propaganda que aparece acidentalmente em sua tela. Inicialmente, você pode se sentir desconfortável, mas o inimigo sussurra: isso é normal.
Todo mundo vê essas coisas. Você não está fazendo nada de errado. É só entretenimento. E gradualmente sua sensibilidade espiritual diminui. O que antes causava alarme agora é aceito como parte da vida normal. O processo continua com pequenas ações. Talvez seja uma conversa inadequada com alguém, um site que você visita só por curiosidade, um aplicativo que você baixa só para ver como é. Cada pequena ação parece insignificante isoladamente, mas juntas elas criam um momento em direção à queda total. É como uma represa que começa a vazar através de pequenas rachaduras. Inicialmente parece controlável, mas eventualmente a pressão acumulada causa um rompimento catastrófico. A normalização gradual é particularmente perigosa porque engana você, fazendo acreditar que você ainda está no controle. Você pensa, eu posso parar quando quiser. Isso não está me afetando realmente. Eu só estou sendo menos legalista, mais equilibrado. Mas a verdade é que cada pequena concessão torna a próxima mais fácil, até que você se encontra em um lugar que nunca imaginou que estaria, fazendo coisas que jurou que nunca faria. Jesus entendeu este princípio quando disse: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Ele sabia que nossa integridade não é testada apenas nas grandes decisões, mas principalmente nas pequenas escolhas diárias que ninguém mais vê. É nas pequenas batalhas que ganhamos ou perdemos as guerras espirituais. A defesa contra a normalização gradual é manter padrões elevados, mesmo nas pequenas coisas. É ter coragem de ser considerado extremo ou legalista por outros, porque você sabe que sua pureza vale mais que a aprovação humana. É entender que a santidade não é negociável, que não existe pecadinho ou meio termo quando se trata de questões que afetam sua alma e seu relacionamento com Deus. A quarta estratégia do inimigo é a distorção da graça. Esta é, talvez, a mais sofisticada de todas as suas estratégias, porque ele usa a própria verdade da graça de Deus como arma contra você. Ele torce a doutrina da graça para justificar comportamentos pecaminosos, fazendo você acreditar que, como você está debaixo da graça, suas ações não têm consequências reais. O inimigo sussurra: Deus te ama incondicionalmente. Ele já te perdoou por todos os seus pecados, passados, presentes e futuros. Então, por que se preocupar tanto com a pureza? Por que ser tão duro consigo mesmo? Você está debaixo da graça, não da lei. Relaxe um pouco. Esta distorção da graça é sedutora porque contém elementos de verdade misturados com mentiras sutis. É verdade que Deus nos ama incondicionalmente. É verdade que Jesus pagou o preço por todos os nossos pecados. É verdade que não somos salvos pelas obras, mas pela graça mediante a fé. Mas o inimigo torce essas verdades para sugerir que a obediência é opcional, que a santidade não é importante, que podemos continuar no pecado para que a graça abunde. Paulo enfrentou exatamente esta distorção em sua época. Algumas pessoas estavam usando a doutrina da graça como licença para pecar, argumentando que, quanto mais pecassem, mais a graça de Deus seria glorificada. Paulo respondeu categoricamente: de modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ele entendeu que a verdadeira graça não nos liberta para pecar. Ela nos liberta do pecado. A graça genuína sempre produz transformação. Quando você realmente compreende o amor de Deus, quando você verdadeiramente entende o preço que Jesus pagou por sua liberdade, isso não o faz querer aproveitar-se desse amor. Isso o faz querer honrá-lo com sua vida. A graça autêntica gera gratidão, e a gratidão gera obediência, não por medo ou obrigação, mas por amor. O inimigo também usa a distorção da graça para manter você em ciclos de culpa e libertação superficial. Você peca, se sente culpado, pede perdão, se sente aliviado por um tempo,
depois peca novamente. E em cada ciclo, você usa a graça como um band-aid espiritual, ao invés de permitir que ela opere como a força transformadora que realmente é. Você trata o perdão como uma desculpa para continuar no pecado, ao invés de usá-lo como base para uma mudança genuína. A verdadeira graça não apenas perdoa, ela capacita. Ela não apenas remove a culpa, ela remove o poder do pecado sobre sua vida. Paulo escreveu: "O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça." A graça não é uma desculpa para continuar pecando, é o poder para parar de pecar. Quando você compreende corretamente a graça, você percebe que ela é tanto perdão quanto poder, tanto aceitação quanto transformação. Ela o encontra onde você está, mas não o deixa onde você estava. Ela o ama incondicionalmente, mas também o chama para uma vida incondicional de obediência e santidade. A quinta e última estratégia do inimigo é o ataque à sua identidade filial. Esta é a estratégia mais profunda e devastadora, porque ela ataca o próprio fundamento de quem você é em Cristo. O inimigo sabe que sua identidade determina seu comportamento. Então ele trabalha incansavelmente para distorcer sua compreensão de quem você é como filho ou filha de Deus. Quando você está lutando contra a luxúria, o inimigo sussurra mentiras sobre sua identidade. Você não é realmente filho de Deus. Filhos de Deus não lutam com essas coisas. Você é um impostor, um hipócrita. Você está apenas fingindo ser cristão. No fundo, você sabe que não é diferente de qualquer outra pessoa que vive no mundo. Estas mentiras são particularmente destrutivas porque atacam o núcleo da sua fé. Elas fazem você questionar não apenas seu comportamento, mas sua própria salvação. Elas o fazem sentir como um órfão espiritual, desconectado da família de Deus, indigno de receber seu amor e suas promessas. O inimigo também distorce sua compreensão do caráter de Deus Pai. Ele o faz ver Deus como um juiz severo que está constantemente decepcionado com você, como um pai terreno que é impossível de agradar, sempre comparando você com outros e encontrando você em falta. Esta distorção faz você se relacionar com Deus a partir da performance, e não da posição, do medo, e não do amor, da insegurança, e não da confiança. Quando sua identidade filial está sob ataque, você começa a viver como um escravo ao invés de como um filho. Você tenta ganhar o amor de Deus através da performance perfeita e, quando falha, você se afasta dele por vergonha. Você não consegue receber sua disciplina como expressão de amor, mas a interpreta como rejeição. Você não consegue descansar em sua graça, mas vive em constante ansiedade sobre sua posição diante dele. Mas aqui está a verdade que o inimigo, desesperadamente, não quer que você descubra. Sua identidade como filho ou filha de Deus não é baseada em sua performance. É baseada na obra terminada de Jesus Cristo. Você não se torna filho de Deus sendo bom. Você é bom porque já é filho de Deus. Sua identidade não é determinada por suas lutas. Suas lutas são transformadas por sua identidade. João escreveu: "Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus." Paulo declarou: "O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus." Esta filiação não é condicional, é declarativa. Não é algo que você conquista, é algo que você recebe. Quando você compreende verdadeiramente sua identidade filial, isso muda completamente sua abordagem à batalha contra a luxúria. Você não luta mais para ser aceito por Deus. Você luta porque já é aceito. Você não procura pureza para ganhar seu amor. Você busca pureza porque já tem seu amor. Você não obedece por medo de perder sua posição. Você obedece por gratidão pela posição que já possui.
Sua identidade filial também significa que você tem acesso a todos os recursos do reino. Você não está lutando sozinho contra a luxúria. Você tem o Espírito Santo vivendo em você, capacitando você e intercedendo por você. Você tem a palavra de Deus como espada espiritual, capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. Você tem o nome de Jesus, que tem autoridade sobre todo o principado e potestade. Mais do que isso, sua identidade filial significa que seu Pai Celestial está pessoalmente investido em sua vitória. Ele não é um espectador distante torcendo por você. Ele é um Pai amoroso que está ativamente trabalhando em você, tanto o querer quanto o efetuar, segundo sua boa vontade. Ele é mais interessado em sua liberdade do que você mesmo está. Compreender essas 5 estratégias do inimigo é como receber um mapa de guerra. Agora você sabe como ele opera, como ele pensa, como ele ataca. Mas conhecimento sem aplicação é inútil. Você precisa tomar decisões práticas e corajosas para implementar contra-estratégias que neutralizem cada um desses ataques. Contra o isolamento espiritual, você deve tomar a decisão corajosa de se manter conectado com a comunidade cristã, mesmo quando se sentir indigno. Procure um mentor espiritual maduro, alguém que possa caminhar com você nesta jornada. Junte-se a um grupo de prestação de contas onde você possa ser vulnerável e receber suporte. Mantenha disciplinas espirituais regulares, oração, leitura bíblica, adoração, não como obrigações legalistas, mas como encontros com o Pai que o ama incondicionalmente. Contra a desqualificação espiritual, você deve renovar sua mente com a verdade sobre quem você é em Cristo. Estude as biografias dos heróis da fé e veja como Deus usou pessoas imperfeitas. Medite nas promessas de Deus sobre seu futuro e propósito. Rejeite ativamente as mentiras do inimigo sobre sua inadequação e declare as verdades de Deus sobre sua identidade e chamado. Contra a normalização gradual, você deve estabelecer padrões elevados e defendê-los ferozmente. Identifique as pequenas concessões que você tem feito e trace linhas claras de não compromisso. Remova da sua vida qualquer coisa que alimente a luxúria, aplicativos, sites, relacionamentos, entretenimento. Pode parecer radical, mas Jesus disse que se seu olho te escandaliza, é melhor arrancá-lo do que permitir que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Contra a distorção da graça, você deve estudar profundamente a verdadeira natureza da graça bíblica. Compreenda que a graça não é apenas perdão, mas também poder. Use o perdão de Deus não como desculpa para continuar pecando, mas como base para uma transformação genuína. Permita que a gratidão pela graça o motive à obediência, não o paralise na presunção. Contra o ataque à sua identidade filial, você deve se ancorar diariamente na verdade sobre quem você é como filho ou filha de Deus. Declare essas verdades em voz alta, especialmente quando o inimigo estiver sussurrando mentiras. Desenvolva uma compreensão correta do caráter de Deus Pai. Ele não é um tirano severo, mas um Pai amoroso, que disciplina porque ama, que corrige porque se importa, que nunca desiste de você porque você é precioso aos seus olhos. Lembre-se de que esta batalha não é apenas sobre você, é sobre o reino que você está destinado a expandir, as vidas que você está destinado a tocar, a glória que você está destinado a trazer para Deus. O inimigo entende que quando você vencer esta batalha, você se tornará uma ameaça real ao seu reino. Homens e mulheres que andam em pureza carregam uma autoridade espiritual que faz o inferno tremer. Sua vitória não será apenas pessoal, será profética. Ela declarará para toda a criação que a graça de Deus é suficiente, que o poder
de Cristo é perfeito na fraqueza, que não há batalha que não possa ser vencida quando você luta de joelhos. Sua liberdade se tornará testemunho para outros que estão presos nas mesmas cadeias, evidência de que a libertação é possível, esperança para aqueles que estão desistindo da luta. O evangelista Billy Graham dizia que a pureza não é a ausência de tentação, mas a presença de Jesus Cristo governando cada área da sua vida. Quando Cristo é Senhor da sua sexualidade, quando Ele governa seus pensamentos, quando Ele controla seus desejos, você experimenta não apenas libertação, mas uma intimidade com Deus que é impossível enquanto você está dividido entre dois senhores. Esta é a hora de tomar uma decisão que mudará o curso da sua vida e do seu destino eterno. Esta é a hora de parar de tentar vencer esta batalha na sua própria força e começar a lutar com as armas espirituais que Deus colocou à sua disposição. Esta é a hora de parar de se ver como vítima das circunstâncias e começar a se ver como mais que vencedor em Cristo Jesus. A luxúria não é seu destino. É apenas uma batalha no caminho para seu destino. Você foi criado para reinar com Cristo, para andar em autoridade espiritual, para ser luz no meio das trevas. Mas essa autoridade será conquistada no campo de batalha da pureza. Essa luz será acesa na fornalha da santidade. Esse reinado será estabelecido através da disciplina espiritual e da morte diária para os desejos da carne. Deus não chamou você para uma vida mediocre de constante derrota e frustração espiritual. Ele chamou você para uma vida abundante, uma vida de vitória, uma vida que faz diferença no mundo e na eternidade. Mas essa vida está do outro lado da sua decisão de enfrentar corajosamente esta batalha, de usar as armas que Ele providenciou, de crer que Ele é fiel para fazer por você muito mais abundantemente além daquilo que você pede ou pensa. O caminho da pureza não é fácil, mas é possível. Não é cômodo, mas é compensador. Não é popular, mas é poderoso. E quando você chegar do outro lado desta batalha, quando você experimentar a liberdade que vem através da vitória sobre a luxúria, você entenderá por que o inimigo lutou tão desesperadamente para mantê-lo preso. Você descobrirá uma dimensão de comunhão com Deus, uma clareza de propósito, uma autoridade espiritual que você nem sabia que existia. Sua alma foi criada para coisas maiores do que a escravidão da luxúria. Seu coração foi projetado para adorar a Deus em espírito e em verdade, não para ser dividido entre o sagrado e o profano. Sua mente foi formada para meditar na palavra de Deus e nas coisas do alto, não para ser bombardeada constantemente com imagens e pensamentos impuros. Sua vida foi destinada a glorificar a Deus e expandir seu reino, não para ser desperdiçada na futilidade de ciclos destrutivos de culpa e vergonha. O Deus que começou a boa obra em você é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Deus que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz não desistirá de você no meio do caminho. O Deus que pagou o preço da sua liberdade com o sangue do seu próprio filho não permitirá que você permaneça escravo de qualquer poder que tente mantê-lo em cativeiro. Hoje, neste momento, você tem uma escolha diante de você. Você pode continuar lutando na sua própria força, usando estratégias humanas para enfrentar uma batalha espiritual, aceitando derrotas como normais e se conformando com uma vida cristã medíocre. Ou você pode declarar guerra santa contra as forças que têm mantido você em cativeiro, usar as armas poderosas em Deus para destruir fortalezas e caminhar na direção da liberdade que Cristo conquistou para você na cruz. Esta decisão não afetará apenas você. Ela impactará as gerações que virão depois de você, os filhos que você influenciará, o cônjuge que você amará, o ministério que você exercerá, o legado que você deixará.
Quando você vence a batalha contra a luxúria, você quebra correntes geracionais, estabelece padrões de santidade e cria um legado de vitória que se estenderá muito além da sua própria vida. As Escrituras declaram que todo aquele que nele espera purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Esta purificação não é apenas um ideal inalcançável. É uma promessa real para todos aqueles que colocam sua esperança genuinamente em Cristo. É uma transformação que começa no coração e se manifesta em cada área da vida, incluindo a área da sexualidade. A jornada para a pureza não é um destino que você alcança em um dia, mas um processo diário de escolhas conscientes, de renovação da mente, de dependência do Espírito Santo. Cada dia você acorda com a oportunidade de escolher a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, a luz ou as trevas. E cada escolha correta fortalece sua capacidade de fazer a próxima escolha correta, criando um momentum de vitória que se torna mais poderoso a cada dia. Você precisa entender que sua luta contra a luxúria não é apenas uma questão pessoal, de caráter. É uma questão cósmica de guerra espiritual. Quando você escolhe a pureza, você está declarando ao universo inteiro que Jesus Cristo é Senhor, que sua palavra é verdadeira, que seu poder é suficiente para transformar vidas. Quando você resiste à tentação, você está participando da mesma vitória que Jesus conquistou no deserto quando foi tentado pelo diabo e respondeu com a palavra de Deus. O inimigo investiu tanto tempo e energia tentando derrotá-lo nesta área porque ele sabe que sua vitória será o catalisador para vitórias ainda maiores em sua vida. Quando você vencer a batalha contra a luxúria, você descobrirá que tem autoridade espiritual para enfrentar outras fortalezas em sua vida. A disciplina que você desenvolver nesta área se espalhará para outras áreas. Suas finanças, seus relacionamentos, sua carreira, seu ministério. Mais do que isso, sua vitória pessoal se tornará uma fonte de esperança e encorajamento para outros que estão lutando as mesmas batalhas. Em um mundo onde a pureza sexual é vista como antiquada, irrelevante ou impossível, sua vida se tornará um testemunho profético de que ainda é possível viver de acordo com os padrões de Deus. Você se tornará uma luz em meio às trevas, um farol de esperança para aqueles que estão perdidos no mar da confusão sexual e moral. Lembre-se das palavras de Paulo aos Coríntios. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Seu corpo não é apenas sua propriedade pessoal para fazer o que quiser. É o templo do Deus vivo. Quando você trata seu corpo com pureza e santidade, você está honrando não apenas a si mesmo, mas ao Espírito Santo que habita em você. Quando você contamina esse templo com luxúria, você está entristecendo o próprio Deus que escolheu fazer sua morada em você. Esta perspectiva muda completamente sua motivação para a pureza. Você não busca pureza apenas para se sentir melhor consigo mesmo ou para evitar consequências negativas. Você busca pureza porque ama a Deus que vive em você, porque deseja honrá-lo com cada área da sua vida, porque reconhece que seu corpo é sagrado e deve ser tratado como tal. A batalha contra a luxúria também é uma batalha pela sua mente. Paulo escreveu: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento." A luxúria prospera em mentes que são alimentadas constantemente com imagens, pensamentos e filosofias que são contrárias à palavra de Deus. Se você quer vencer esta batalha, precisa tomar controle do que permite que entre em sua mente. Isso significa ser extremamente seletivo sobre o que você assiste, o que você lê, as conversas que você participa, os lugares que você frequenta. Pode significar cancelar assinaturas de streaming que constantemente o expõem a conteúdo questionável,
Pode significar mudar de grupo de amigos que normalizam comportamentos impuros. Pode significar fazer sacrifícios que outros não entendem, mas que você sabe que são necessários para a sua vitória espiritual. A renovação da mente também requer que você substitua ativamente pensamentos impuros por pensamentos puros. Paulo instruiu: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Esta não é apenas uma sugestão bonita, é uma estratégia de guerra espiritual. Quando pensamentos luxuriosos entrarem em sua mente, você deve ter uma resposta preparada. Pode ser um versículo bíblico que você memorizou, uma oração que você faz, uma música de adoração que você canta, uma imagem mental de Jesus na cruz, pagando o preço pela sua pureza. O objetivo é não permitir que esses pensamentos criem raízes em sua mente, mas substituí-los imediatamente por pensamentos que honram a Deus. A oração é sua arma mais poderosa nesta batalha. Não a oração formal e religiosa que você faz porque é esperado, mas a oração desesperada e honesta de alguém que reconhece sua total dependência de Deus. Jesus ensinou seus discípulos a orar: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esta oração reconhece tanto nossa vulnerabilidade à tentação quanto o poder de Deus para nos livrar dela. Desenvolva o hábito de orar assim que acordar, pedindo a Deus para guardá-lo durante o dia. Ore antes de usar qualquer dispositivo eletrônico, pedindo sabedoria e autocontrole. Ore quando sentir tentações surgindo, pedindo força para resistir. Ore antes de dormir, examinando seu coração e confessando qualquer área onde você possa ter falhado. Faça da oração sua primeira linha de defesa, não seu último recurso. O jejum também é uma disciplina espiritual poderosa na batalha contra a luxúria. Quando você nega os seus apetites físicos através do jejum, você está treinando sua vontade para dizer não aos desejos da carne. Você está declarando que seu espírito governa seu corpo, não o contrário. Jesus disse que alguns tipos de demônios só saem através de oração e jejum. E a luxúria, certamente, tem uma dimensão demoníaca que deve ser enfrentada com armas espirituais poderosas. Não subestime o poder da palavra de Deus nesta batalha. Jesus venceu a tentação no deserto, citando as Escrituras, e você pode fazer o mesmo. Memorize versículos que falam sobre pureza, sobre a identidade em Cristo, sobre o poder de Deus para transformar vidas. Quando a tentação vier, você terá uma espada espiritual pronta para usar. Alguns versículos particularmente poderosos incluem: como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Em meu coração escondi a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, 9, 11. Fugi da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6:18. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. A prestação de contas é outro elemento crucial na sua estratégia de vitória. O inimigo prospera no segredo, na vergonha, no isolamento. Quando você traz suas lutas para a luz através de relacionamentos de prestação de contas, você está retirando o poder que o segredo tem sobre sua vida. Encontre um mentor maduro, um amigo confiável, um grupo pequeno onde você possa ser completamente honesto sobre suas batalhas. Esta prestação de contas deve ser específica, regular e corajosa. Não é suficiente dizer: estou lutando com tentações. Você precisa ser específico sobre que tipo de tentações, quando elas acontecem, o que as desencadeia, como você tem respondido.
Você precisa dar permissão para que essas pessoas façam perguntas difíceis, ofereçam correção quando necessário e o encorajem quando você estiver desanimado. Lembre-se também de que a vitória na batalha contra a luxúria não é apenas sobre parar de fazer coisas erradas, é sobre começar a fazer coisas certas. Você precisa substituir hábitos destrutivos por hábitos construtivos. Se você gastava tempo vendo conteúdo impróprio, use esse tempo para estudar a Bíblia ou servir outros. Se você gastava energia em fantasias luxuriosas, redirecione essa energia para a oração, adoração ou exercícios físicos. A questão que permanece é esta: depois de tudo que você aprendeu sobre as estratégias do inimigo e sobre os recursos que Deus colocou à sua disposição, depois de compreender quem você é em Cristo e o destino glorioso que Ele preparou para você, você vai escolher permanecer escravo de paixões que só trazem morte e destruição, ou vai se levantar como o filho ou filha de Deus que você é e reivindicar a liberdade que Jesus conquistou para você na cruz.